Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, boa noite. Que domingo especial está sendo para a gente aqui. Começamos os nossos cultos nesse lugar. Hoje de manhã, a primeira escola bíblica dominical. Agora à noite, o primeiro culto. Sabermos o que o Senhor está fazendo no nosso meio, como Ele tem demonstrado a sua fidelidade para com essa pequena igreja que nasceu há 9 anos, há pouco menos, quase 9 anos atrás. E dia a dia o Senhor tem acrescentado, o Senhor tem abençoado. É uma grande alegria para a gente. E coincidiu, pelos propósitos de Deus, que fosse no mês de maio, o mês em que nós celebramos o nosso aniversário da igreja. Em maio de 2008, foi instalada aquela tenda de lona, lá na quadra 301, onde fica a nossa sede, numa casa que a Igreja Cristã Evangélica de Brasília alugou, e na frente da casa foi colocada uma tenda de lona, em maio de 2008. Então, em maio de 2017, estamos celebrando o nascimento dessa igreja há 9 anos atrás. E coincidiu com essa grande mudança. E não é apenas uma mudança de estrutura, mas também o desejo de melhorarmos e aperfeiçoarmos o trabalho da igreja. Eu coloquei aí no Data Show o nosso cartaz do aniversário, aproveitando e já reforçando o convite para o nosso aniversário. Dia 20, sábado, aqui mesmo, neste local, e dia 21, domingo, nós vamos estar celebrando os 9 anos com o tema Uma Igreja Saudável, Desafios e Perspectivas. Vai estar conosco o pastor Daniel Silva, que é pastor da Igreja Cristã Evangélica Paulistana, a primeira igreja cristã evangélica do Brasil, que foi fundada em 1901, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Pastor Daniel Silva vai pregar para nós no sábado à noite e no domingo à noite. E no domingo pela manhã, o pastor Cledson, da Igreja Cristã Evangélica Nova Vida, aqui em Brasília, vai estar pregando no aniversário da igreja. E o tema do mês, não apenas do aniversário, é uma igreja saudável, desafios e perspectivas. Porque os irmãos que estão aqui e os amigos que estão aqui sabem que uma igreja saudável não tem diretamente a ver com uma estrutura bonita. Essa estrutura que Deus está nos dando para usar, pelo menos nesse próximo ano, é muito bonita. Os irmãos viram a entrada, a iluminação, toda a estrutura. Mas isso jamais vai significar saúde espiritual. Jamais isso vai significar saúde da igreja. E então nós estamos trabalhando neste mês de maio 9 características, 9 marcas de uma igreja saudável, segundo a palavra de Deus. O pastor Mark Dever, que é um pastor americano que trabalha seriamente com essa qualidade da igreja espiritualmente, ele nos trouxe essas 9 marcas de uma igreja saudável, tirando da própria palavra de Deus os elementos para fundamentar essas 9 marcas. Hoje, pela manhã, nós falamos sobre a pregação como uma exposição bíblica, como a primeira marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é uma igreja que tem coral, não é uma igreja que tem um som, não é uma igreja que tem um telão, não é uma igreja que conseguiu alugar uma mansão no domingo. Uma igreja saudável é uma igreja onde o ensino dessa igreja é fundamentado na Bíblia, é uma exposição bíblica à pregação. Os irmãos da igreja que já são membros sabem que a cada domingo nós explicamos o texto bíblico para aqueles que vêm aqui. E hoje à noite eu vou falar sobre a teologia bíblica como uma marca para a nossa igreja, não só crescer em estrutura, mas crescer com saúde espiritual.
teologia bíblica. É a nossa reflexão, é a nossa mensagem de hoje. Tem uma definição aqui que eu quero estar lembrando aos irmãos da igreja durante este mês. O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma congregação que reflete... eu vou ficar aqui embaixo para eu poder ver melhor. Tá vendo? Já é diferente da nossa igrejinha lá, né? Uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus revelado em sua palavra. Ou seja, a Igreja Cristã Evangélica Águas Claras precisa ter como alvo fazer com que cada um de vocês se pareça mais com Jesus Cristo. Esse é o alvo. Se no final dos cultos, se no final de 9 anos de trabalho, a única conclusão que a gente chegar é que nós conseguimos ajuntar gente e aumentar espaço, nós fracassamos como igreja. O alvo da igreja é fazer com que cada um dos seus membros se pareça com Jesus Cristo. Como Jesus agiria, o que Jesus fala, como é o coração de Jesus, como são os olhos de Jesus. Revelado aonde? Em sua palavra, porque o caráter de Jesus não é suposto. O caráter de Jesus é revelado na Bíblia. Nós não vamos ficar aqui supondo como é o caráter de Jesus. Nós vamos ver na própria palavra, a descrição de como Jesus era. Exemplificado perfeitamente por Cristo e ensinado no começo pela igreja e pelos apóstolos. Essa é, meus irmãos e amigos, a nossa meta como igreja. É que no tempo que você estiver conosco, se Deus nos permitir que seja muito tempo, para alguns eu espero que sejam 30 anos, 40 anos, para outros talvez menos, mas eu espero que no tempo em que nós estivermos juntos aqui, nos reunindo no domingo, nós possamos estar caminhando em direção ao caráter de Deus, exemplificado na imagem visível do Deus invisível que é Jesus Cristo. A teologia bíblica, 1 Timóteo capítulo 1, versos 3 a 11, abra lá a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1, versos 3 a 11, e eu quero aqui expor um pouquinho a palavra para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 1, versos 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de eu começar a leitura, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que está tendo dificuldade para ler a Bíblia aí? Como eu, aqui agora. Alguém? Por causa da iluminação. Alguém? Só para eu saber. Porque nós vamos ter que melhorar a iluminação aqui. Eu acho que sim. Para a leitura, eu acho que a luz está meio que meia luz ainda. Mas é o primeiro domingo. Deixe, como dizem alguns amigos meus e familiares, deixe estar que a gente vai resolver isso aí. 1 Timóteo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, e roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se as pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Verso 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Amém. Irmãos, aqui a gente pode citar alguns versículos que deixam claro que Paulo está advertindo Timóteo contra o perigo da falta de profundidade na palavra de Deus.
No versículo 3, ele diz: ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Tem gente ensinando coisas como palavra de Deus, que não são palavra de Deus. Versículo 6, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, em falatório sem sentido. Versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo está dizendo para Timóteo que existem falsas doutrinas tiradas da Bíblia, por pessoas que dizem estar seguindo a palavra de Deus. No capítulo 6, verso 3, Paulo diz que essas falsas doutrinas são diferentes das palavras santas do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai dizer: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, e com o ensino segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Veja bem que nós temos vários textos nessa carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo que estão dizendo assim: cuidado, porque pessoas vão se levantar na igreja, pessoas vão se levantar no meio cristão e vão dizer, em nome de Deus, coisas que Deus não está dizendo na sua palavra. E meus irmãos, o que deve nos deixar alerta como igreja é que isso já estava acontecendo há poucos anos depois da morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Logo depois a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, em que os apóstolos continuaram o trabalho da igreja, já surgiram falsos mestres do ensino de Jesus Cristo. Eles estavam distorcendo aquilo que Jesus ensinara para os seus apóstolos. Então, Paulo está chamando a atenção para aqueles que querem se reunir com a igreja, que tomem cuidado com o que as pessoas estão falando por aí em nome de Deus. Aqui eu cito João 7:38, quando Jesus diz assim, preste atenção, meu irmão, minha irmã: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, não basta crer em Jesus do jeito que você quer. Você precisa crer em Jesus segundo as Escrituras. Não basta dizer que gosta de Jesus, que está indo num lugar que fala de Jesus. É preciso estar seguindo aqueles que creem em Jesus, como a Bíblia ensina que nós devemos crer em Jesus. Por exemplo, se você crer em Jesus como um Salvador e não como o Salvador, você já não está crendo em Jesus segundo as Escrituras, porque Jesus diz de si mesmo em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se eu creio em Jesus como um Salvador e não como o único Salvador, eu já não estou crendo em Jesus segundo as Escrituras. E é o que mais tem por aí. Isso não traz saúde espiritual. Isso traz confusão. Isso traz aquilo que eu vou apontar aqui como a falta de profundidade e de entendimento da palavra do Senhor. Se você quer ter saúde espiritual além de uma exposição bíblica, você precisa de uma boa e fiel exposição bíblica. Alguém pode dizer para você que está pregando a palavra de Deus para você, abrir a Bíblia dele, ler um versículo e mesmo assim não está fazendo uma exposição bíblica. Ele pode usar a Bíblia para fazer a exposição do que ele acha, ao invés de submeter a vontade dele ao que a Bíblia ensina. Veja aqui, meus irmãos, alguns problemas: a impaciência e a pressa dos nossos dias. Nós somos impacientes com quase tudo, e isso inclui a vida espiritual. Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo, que nos últimos dias os homens serão enfatuados. Enfatuados são aquelas pessoas que logo ficam impacientes com o que está acontecendo.
E os nossos dias são assim, nós não temos paciência na educação, nós não temos paciência nos nossos relacionamentos, nós não temos paciência para adquirir conhecimento. Nós estamos vivendo numa geração que, por causa dessa pressa, pega atalhos convenientes. Elas se informam pelo Google, elas se informam pelo que os outros disseram. Quantas pessoas estão conduzindo a sua vida pelo que os outros disseram, e não por aquilo que elas perceberam e entenderam na palavra de Deus? Isso gera fé superficial. Isso não traz saúde espiritual, superficialidade. Frases soltas de efeito saindo das bocas de crentes e de cristãos, mas que não querem dizer nada em si, porque elas não têm fundamento. Nós então criamos aquelas nossas crenças domesticadas. Quantos cristãos estão declarando coisas, estão falando coisas que não estão na Bíblia, mas já fazem parte da história dessas pessoas há 30 anos, há 50 anos, há 60 anos atrás. Eu já tive essa experiência e eu entendo que é assim. E aí a gente começa a domesticar, a criar como um animal doméstico crenças que nós mesmos fabricamos. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque nós vamos fabricando as nossas fés, nós vamos fabricando os nossos entendimentos espirituais. O Brasil, com essa miscigenação de espiritismo europeu, de animismo indígena, de umbanda, quimbanda e candomblé e outras ramificações afro-brasileiras, com essa mistura toda, você tem uma salada espiritual distribuída por aí, e as igrejas vão definhando, os crentes vão se perdendo, porque eles aprendem sobre Deus coisas que não são sobre Deus, gente falando em nome de Deus aquilo que Deus nunca falou. Por isso, meus irmãos, só a estrutura não vai levar essa igreja muito longe, não. Se a gente não tiver fundamentado na Bíblia, logo o ânimo morre na praia. Logo nós descartamos. Qual é a solução? É a boa teologia, é a boa fundamentação bíblica. O que é teologia? Será que essa palavra tem assustado você quando você ouve? Quando você ouve falar sobre teologia, você então se assusta, vem à sua mente aqueles homens frios, aqueles homens que não se importam com ninguém, ou alguém com o nariz empinado, que quer saber mais do que todo mundo. A teologia é a inclinação de todo ser humano em querer entender a Deus. Teologia, todos nós fazemos, todos os seres humanos são teólogos. Todos os seres humanos querem entender sobre Deus, querem saber mais sobre Deus. O problema não é se a gente tem ou não teologia. O importante é se nós estamos tendo uma boa teologia ou não. A importância da teologia, tem aqui algo que eu queria citar para os irmãos. Teologia é importante porque o modo como entendemos a Deus molda nosso pensamento e a nossa vida. Por isso Paulo está falando veementemente para Timóteo ficar com o seu aprofundamento na palavra e não nas fábulas, nas tagarelices e nas modas que apareceram na cidade de Éfeso. Paulo diz para Timóteo ficar na teologia. A teologia é importante porque o que você acredita sobre a natureza de Deus, como Ele é e o que Ele espera de você, e se você vai obedecê-lo ou não, afeta todas as partes da sua vida, não tem jeito. Se a sua ideia sobre Deus estiver errada, vai afetar você em toda a sua vida. A teologia é importante, porque se você não entendê-la direito, você não vai viver se relacionando com Deus direito. Eu sei que essa ideia de estudar a Deus, diz aqui Joshua Harris, que é o autor que eu estou citando, essa ideia de estudar a Deus fica parecendo algo muito mecânico. Estudar a Deus soa estranho para alguns. Um conjunto de coisas dentro de um laboratório, como se fosse algo frio e apenas teórico, como se Deus fosse um sapo dissecado num laboratório.
um conjunto de ideias matemáticas e científicas. Mas estudar a Deus não precisa ser visto assim. Teologia não precisa ser visto dessa forma. Você pode estudá-lo da forma como você estuda o pôr do sol, que te deixa sem palavras. Você pode estudá-lo da forma como um homem estuda a mulher que ele apaixonadamente ama. Alguém vai culpar esse homem por notar cada detalhe nela? Alguém vai culpar esse homem se ele quer conhecer a vontade delas, os planos dela, se ele quer se casar com ela, se ele está apaixonado por ela? E aqui na igreja a gente tem alguns jovens aí em oração, debaixo do clamor, da misericórdia de Deus, da graça, né? Tem jovens na nossa igreja aí que querem se casar. A gente está orando por eles. Eu queria dizer para os jovens aqui que eu estou orando por vocês. Fiquem firmes, viu? Fiquem firmes, não desanimem não, que Deus vai abençoar você nessa área. É importante, fica firme. Mas estudar a Deus pode ser visto de uma forma muito mais bonita. O desejo que alguém tem de conhecer a vontade de alguém que ele ama muito. Qual o erro nisso? Qual é o problema de você querer conhecer muito alguém que você ama muito? Então, ele diz aqui, o conhecimento não precisa ser seco e sem vida. E quando você pensa a respeito, qual é a alternativa? Ignorância, mentira? Ou nós estamos construindo as nossas vidas sobre a realidade de quem Deus é, ou estamos construindo as nossas vidas sobre nossa própria imaginação e os nossos próprios conceitos? Todos nós somos teólogos. A questão é se o que sabemos sobre Deus é verdade ou não. Meus irmãos e amigos, nunca se esqueça disso. O importante não é só saber de Deus. O importante é saber o certo sobre Deus. A imagem que você tem de Deus afeta a forma como você vive. Se você perde alguém muito importante, que você pediu a Deus que essa pessoa não morresse, e ela morre, dependendo da imagem que você tem de Deus, você vai se afastar dele. Se a imagem que você tem de Deus é um Deus que não é soberano para te dizer não, apesar de você ter orado para esse ser não morrer, ele vai morrer. Se a ideia que você tem de Deus é um Deus que não pode fazer isso, se essa pessoa querida morre, você se revolta, você se frustra. E quantos cristãos andam revoltados, andam distantes das igrejas que buscam a Deus, porque se frustraram, se decepcionaram com Deus, porque apresentaram para essas pessoas um Deus que não existe. A teologia dessas pessoas estava distorcida. Por isso que a teologia, enquanto o conhecimento profundo de quem é Deus, é extremamente importante. C.S. Lewis, aquele homem que nasceu na Irlanda do Norte, foi um grande professor de literatura na Universidade de Oxford, na Inglaterra. C.S. Lewis, ele se converteu depois de anos trilhando vários caminhos. Ele se tornou um cristão verdadeiro. E na Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis se tornou como um capelão. Ele pregava para os soldados. E ele tinha um programa de rádio. E a partir desse programa de rádio, surgiram alguns livros de C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples, é fruto dessa capelania de C.S. Lewis com os soldados. Certa vez, ele estava falando com um grupo de soldados sobre a importância da teologia, de entender a Deus, de estudar a Deus. E um piloto que estava ali, disse para C.S. Lewis, olha, eu não me importo com teologia, eu não me importo com esse questionamento. A sua palestra sobre a importância de teologia não tem serventia para mim. Eu sou um homem religioso, eu sei que Deus existe. Sozinho no deserto à noite eu já senti a presença dele e pronto, ele é um mistério. Eu não acredito nessa coisa de estudar, de estabelecer princípios, de estabelecer normas e doutrinas sobre Deus. E aí, a C.S. Lewis trouxe um argumento muito interessante. Ele falou assim, você tem razão numa coisa. Conhecer a praia de verdade é melhor do que conhecer só o mapa.
daquela praia, daquele oceano. De fato, se teologia for só estudo e não contato pessoal com Deus, não adianta nada. Então, num ponto você tem razão, a gente precisa se relacionar com Deus e não apenas só estudá-lo. Mas, veja bem, você é piloto. Você concorda comigo que se você tiver um mapa, e esse mapa foi construído porque vários navegadores cruzaram os oceanos e percorreram caminhos nos oceanos que você não percorreu, e conseguiram registrar pontos no oceano que você não viu pessoalmente. Você concorda comigo que é muito bom conhecer o mar pessoalmente, mas é muito bom ter um mapa para ter ideia de todo o tamanho desse mar, ou não é? De outros que foram em pontos desse mar que você não foi. De outros que conheceram regiões desse oceano que você não conheceu. Isso é teologia, é a oportunidade de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. É da experiência com Deus partimos para um estudo sério de quem Deus é. E aí, para terminar, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Eu já falei do mapa. A primeira aplicação: por que a teologia é importante para a saúde espiritual de uma igreja e a sua? A primeira aplicação é porque sem teologia, sem conhecimento de quem Deus é de verdade, não há salvação. Aqui diz assim, Paulo, ele diz aí, que os judeus tinham zelo, mas um zelo cego por Deus, que não salvava. Ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Meus irmãos, pensem comigo aqui sobre isso. Olha só, Paulo está dizendo que os judeus, eles eram zelosos, eles eram esforçados. Os fariseus, eles eram mais leigos. Eles não tinham conhecimento tão profundo da lei como os escribas, que guardavam a lei escrita e a reproduziam, escrevendo. Mas eles eram zelosos, porque eles eram esforçados em fazerem aquilo que eles entendiam. Só que Paulo traz uma declaração muito grave. Eles têm zelo, mas por eles não terem o entendimento correto de que é Deus, eu estou orando para que eles sejam salvos. Zelo, empenho, suor por aquilo que a gente acredita, não salva, se for empregado no lugar errado. Eu me lembro quando fiquei na aldeia indígena Pinagé, em 2049 dias. Durante 49 noites, os pajés daquela aldeia estavam fazendo sacrifícios para os deuses que eles criam. Durante 49 noites, eles estavam ali, eles eram muito mais disciplinados do que muitos de nós. Eles tinham zelo, eles tinham disciplina. Você já conversou com um budista? Com um islâmico? Quando estive em Marrakech, Casablanca e Rabat, 3 cidades marroquinas no Marrocos, eu testemunhei pessoalmente. Podia ser em qualquer lugar da cidade. Quando tocava o sino das mesquitas, os homens judeus estendiam os seus lençóis, os seus tapetes, e virados para Meca, oravam. Eles são zelosos e disciplinados, mas isso não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Por isso, a falta de profundidade e entendimento teológico profundo de quem é Deus pode fazer a gente criar o que a gente chama por aí hoje na política de espantalhos. Os ateus são um exemplo disso. Eles criticam um Deus no qual não acreditam, mas o Deus que eles criticam é fabricado por eles mesmos. Veja Richard Dawkins, o ícone do ateísmo no mundo hoje, um cientista, professor em Oxford. Ele escreve um livro chamado Deus, um Delírio, onde ele desce a lenha nos que creem nesse Deus. Só que o Deus que ele critica é um espantalho.
Ele fabrica a ideia que ele tem de Deus e ele critica esse Deus que ele fabrica. O último exemplo aqui. Eu estou há 2 semanas sem correr. Meus irmãos sabem que eu sou um super atleta, corredor, né? Não sou, né, meus irmãos? Senão não estaria mancando, né? Mas há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, tem um grupo aqui da igreja chamado São Silvestre 2017. Povo animado. Nosso alvo é correr os 15 quilômetros da São Silvestre. E eu fui nessa, fiquei animado. Comprei até um GPSzinho assim para correr e tal. Na semana que eu comprei o GPS, eu corri, segunda-feira, 12,5 km. Já louco. Na quarta-feira eu corri 15 quilômetros, achando que eu era o próprio, né, atleta. Na sexta-feira eu fui correr os 5 quilômetros mais rápido. Quando foi sábado, eu estava todo arrebentado, meu tornozelo inchou, e até hoje, tem 2 semanas, eu ainda não consigo nem pisar no chão direito. Sabe por quê? Porque não adianta o esforço, sem entendimento. Se chega um cara numa academia, e ele fica de 6 da manhã a 6 da tarde levantando peso e subindo, descendo, eu vou ficar forte. Ele vai sair de lá lesionado, porque não adianta ter zelo se não tiver entendimento. Ele precisa de orientação, ele precisa de uma agenda de exercícios, ele precisa de organizar os limites do seu corpo. Isso é teologia, meus irmãos. Teologia é você entender a Deus e entender a palavra dele, e por isso ser disciplinado por ela. Não adianta nada você ler um texto na Bíblia que fala para você orar e jejuar e orar sem cessar, e você fazer uma vigília de 7 dias sem comer, sem beber, orando o tempo inteiro, porque você pegou um pedacinho da Bíblia e interpretou de um jeito errado. Você teve zelo, esforço, mas não teve entendimento. Porque o entendimento bíblico da palavra de Deus, a teologia bíblica é essencial para você desenvolver saúde espiritual. A segunda observação aqui, aplicação, é que para você amar a Deus, você precisa conhecê-lo melhor. E olha esses textos que estão aí: amar a Deus com todo entendimento. Aqui, em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E aí, aqui embaixo, eu não vou conseguir ler daqui, mas é amar, cadê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, não Marcos, né? Citando Deuteronômio 6, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e toda a sua força. Veja bem, Deuteronômio capítulo 6, Moisés diz para os pais inculcarem nos filhos esse mandamento de amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e com toda a força. E é interessante porque Moisés usa a palavra coração naquele versículo de Deuteronômio capítulo 6. E quando você pensa em coração no Antigo Testamento, alguns acham assim, que no Antigo Testamento você devia amar a Deus só com o coração, com sentimento. E foi no Novo Testamento que Jesus acrescentou a palavra todo entendimento. Alguns dizem que no Antigo Testamento você poderia amar a Deus só com o coração, só com sentimento. E no Novo é que Jesus acrescenta entendimento. Mas não é isso. É porque a palavra coração no Antigo Testamento significa muito mais do que sentimento. A palavra coração no Antigo Testamento significa o centro da sua mente, da sua personalidade, da tua identidade, do teu raciocínio, da tua razão. Timóteo recebe a orientação de Paulo para ficar instruído e fundamentado na palavra de Deus. Ele pede para Timóteo ter instrução para amar a Deus melhor. Por que isso é importante? Porque se você não ama a Deus muito, é porque talvez você não conheça muito. Como você pode amar a Deus plenamente se você não se interessa por quem Ele é? John Piper diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Para isso nós precisamos conhecê-lo. Se alguém chega para mim assim: pastor Tiago, eu amo o senhor, e eu nunca vi essa pessoa na vida, eu não vou levar muito a sério essa declaração. Mas se alguém diz: pastor Tiago, eu caminho com o senhor há 6 anos, há 7 anos, eu acompanho o senhor, eu amo o senhor, porque eu conheço isso, aquilo outro da sua vida. Veja que o amor é muito mais bem fundamentado. Quantas pessoas dizem que estão apaixonadas por Deus, que amam a Deus, mas não sabem nada sobre Ele? Não o estudam,
não estudam sobre ele, não leem a sua palavra. Não, eu não quero saber da Bíblia, eu sei que eu amo a Deus. Você ama alguém que você nem conhece. Por isso é importante. A terceira aplicação é porque a falta de profundidade bíblica compromete a ação do poder do Espírito Santo. Veja bem, meus irmãos, em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, os apóstolos estavam pregando a Bíblia, eles estavam demonstrando conhecimento da palavra. Jesus vai chamar a atenção: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja bem que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo e todos os avivamentos verdadeiros da história da igreja nascem no berço de profunda teologia. Jonathan Edwards, o maior teólogo da América do Norte, foi o homem que Deus usou para trazer avivamento para os Estados Unidos no século XVIII. Ele era um teólogo, ele se aprofundava na palavra, pregador, e aquela igreja americana experimentou um avivamento. Uma outra aplicação é que Deus é glorificado quando você o conhece. Eu cito aqui 2 textos em que isso fica claro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Veja bem que Deus é glorificado por aqueles que percebem quem Ele é. Deus é glorificado por aqueles que se alegram por entenderem quem é Deus. Lá no Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você precisa conhecer esse Deus, se agradar dele. Meus irmãos e amigos, se você guardar só isso aqui hoje à noite, já valeu a pregação. Não se contente com o que você sabe sobre Deus, se aprofunde. A palavra de Deus é um poço sem fundo, é um tesouro que está abaixo da superfície das declarações públicas da igreja, das frases de efeito. Interesse-se por Deus profundamente. Desenvolva na sua vida o hábito de ler a Bíblia, de estudá-la, e você vai experimentar mais saúde espiritual na sua vida. E por último, justamente o crescimento espiritual. A cidade de Corinto e a igreja de Corinto é o exemplo disso. Paulo diz para os de Corinto: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda podíeis suportar, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja bem, a igreja de Corinto não estava se aprofundando no ensino de Cristo. Eles haviam se contentado com a superficialidade. Eles estavam brigando na hora da ceia. Havia incesto dentro da igreja, prostituição. Eles estavam disputando quem tinha o dom espiritual mais poderoso. E Paulo diz: vocês são meninos. Ao invés de se alimentarem com um alimento sólido da palavra de Deus, vocês ainda bebem leite. Por isso, meus irmãos e amigos, a marca de uma igreja saudável, e nós, da Igreja Cristã Evangélica Águas Claras, vamos perseguir, é boa teologia bíblica. Boa teologia bíblica. E aí, revisando, está aí as razões que eu trouxe para vocês, porque teologia bíblica é importante para a sua saúde. Tem aí para a salvação, para amar a Deus, para ter o poder do Espírito Santo, para glorificar a Deus e para crescer espiritualmente. E aí, para terminar essa conclusão: adoração, pregação, ensino, aconselhamento, evangelismo, missões, ação social e santidade. Todas as áreas importantes da sua vida cristã só se desenvolverão se você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. A sua adoração a Deus vai ser mais plena, mais profunda. Você vai poder adorar a Deus como Davi, que disse para Deus: Deus, tem misericórdia, não mata o meu filho. Deus mata o filho de Davi. Davi vai para o templo e adora o Senhor.
Por quê? Porque ele tinha um conhecimento de Deus suficiente para entender que Deus era soberano sobre a vida dele. O ensino bíblico, a profundidade bíblica, a teologia bíblica vai te ajudar a pregar a palavra de Deus melhor, a ensinar e aconselhar melhor. Sair desses conselhos fúteis, vazios, superficiais dos homens e dar conselhos bíblicos sobre relacionamento, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre abandono de pecado. Sair do campo da especulação e entrar no campo da revelação, do eu acho para o está escrito, e a sua evangelização, a sua missão, a sua ação social, a sua santidade também será desenvolvida com profundidade teológica. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar com esse versículo aqui. Veja bem que Paulo diz para a gente que nós temos, não as mãos, não são as mãos que movem o corpo. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. É daqui que partem os comandos para o resto do corpo. Ora, se Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, isso significa que nós precisamos pensar como Cristo. Nós precisamos decidir como Cristo. Nós precisamos agir. A mente comanda as outras partes do corpo. E não dá para a gente desenvolver essa mente de Cristo em nós sem esforço, sem empenho, sem aprofundamento bíblico. Meus irmãos e amigos, aqueles que nos visitam aqui, pode ser um pouco impressionante ver o que nós estamos querendo fazer aqui com toda essa estrutura. Mas não se impressionem muito com isso não, porque por trás de toda essa estrutura bonita, a gente quer fazer aqui é o arroz com feijão mesmo, da igreja. A gente não quer inventar moda nenhuma. A gente não quer criar nenhuma onda nova na igreja do Brasil. Nós não queremos começar aqui uma marcha para Jesus, declarando que o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Nós queremos ensinar para as pessoas que aqui vierem, ou que nós convidarmos e alcançarmos, a serem como Jesus. Não tem fórmula mágica, não tem coreografia, luzes que vão fazer algo diferente. Nós queremos o arroz com feijão, ensinar a Bíblia para o povo e deixar a Bíblia restaurar a saúde espiritual das pessoas. Deixa a Bíblia fazer isso com você. Que a igreja seja um instrumento de saúde para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que a igreja seja um instrumento de saúde para o teu coração, para os teus relacionamentos. Que a igreja seja um instrumento de inspiração para a sua casa, para a sua família. Eu não sei exatamente tudo o que você tem vivido hoje na sua vida. Eu não sei exatamente como tem sido as suas lutas, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus, diz Isaías 55:6, a palavra de Deus, ela é como a chuva que rega a terra. Isaías capítulo 55 diz que a palavra de Deus vem e rega a terra seca e não volta vazia. Em Ezequiel 37 nos diz que a palavra de Deus é como um agir sobrenatural sobre um vale de ossos secos. A palavra de Deus pode restaurar os seus relacionamentos. A palavra de Deus pode restaurar a sua emoção, a sua fé. A palavra de Deus pode transformar a sua vida. Não tem outra coisa que pode fazer isso, somente a palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele não há sombra de dúvida, Ele é a pedra fundamental da igreja. É sobre Ele que nós estamos construindo a Igreja Cristã Evangélica Águas Claras. É fundamentado no que Jesus ensinou, do que Jesus fez. E o nosso alvo é que você se pareça com Jesus, que você seja fundamentado em Jesus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou teu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar.
que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Do começo, Salvador, Salvador maravilhoso. Essa é a palavra de Deus. Deus que tomou. É esse Jesus que pode mudar as nossas vidas. Entregue ao... Olha o que ele fez. Morto pra oh, morto pra nós. Consolador, conselheiro. Consolador, conselheiro. Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo. Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Vamos subir. Pai poderoso, Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te... Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Pois dessa graça que sara, só o Senhor Jesus pode dar. Senhor, nesta noite nós entregamos esta palavra pregada aos nossos irmãos diante de Ti. Dá-nos saúde espiritual, Senhor. Cura as nossas feridas. Sara a nossa alma, Senhor. Refrigera o nosso espírito com a Tua palavra. Que ela seja como um bálsamo, trazendo cura, libertação, força, fé para a gente continuar. Nós precisamos de Jesus, Deus. Nós precisamos da palavra de Jesus. Livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos da falsa doutrina, das teologias de homens. Que nós possamos buscar a teologia de Cristo. Como Paulo ensina a Timóteo, nos fundamentarmos na Tua palavra, para que a Igreja Cristã Evangélica Águas Claras alcance muitas pessoas para Jesus, trazendo salvação. Te louvo porque essa palavra alcançou a vida do Anderson. Nós pudemos batizá-lo e o Anderson veio aqui hoje consagrar o Arthur, o seu filho, ao Senhor. Essa graça que sara, que transforma. Muito obrigado, porque um dia esta palavra entrou no meu coração, mudou a minha vida. Que ela continue mudando a vida de muitas pessoas. Abençoe a nossa igreja, usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.